você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, graça e paz. Espero que vocês estejam bem. É uma alegria a gente poder estar reunido novamente
nesse ambiente para a gente conversar sobre a palavra de Deus e prestarmos um culto ao nosso Deus. Eu queria pedir para você, agora no início dessa celebração, que você não se esquecesse de compartilhar o link desse culto para que outras pessoas também sejam alcançadas e edificadas com a palavra que vai ser ministrada nessa oportunidade, com os louvores que serão entoados. Então, compartilhe, não deixe de fazer isso. Nós estamos iniciando a nossa celebração. Eu vou ler um texto da palavra de Deus que está na primeira carta do apóstolo Pedro. Eu vou ler a partir do versículo 6 para a gente orar a Deus e pedir a bênção dele para a nossa celebração e para esse tempo que nós passaremos juntos. Diz assim a palavra de Deus: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Diante dessa palavra, eu queria convidar você a orar a Deus nesse momento, que a gente possa pedir a bênção dele para esse tempo em que passaremos juntos nesse culto, nessa oportunidade. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, meu Deus, por podermos nos reunir como igreja tua, como povo seu, Senhor, para louvarmos a Ti, para celebrarmos ao Senhor. A Tua palavra diz que nós somos libertos para cultuar, que uma das razões pelas quais nós somos redimidos em Cristo Jesus foi para oferecer adoração, foi para oferecer culto a Ti, meu Deus. E eu louvo o Teu nome por essa oportunidade que tenho, junto com os meus irmãos, de separar esse tempo para prestar culto e louvor ao Teu nome. Deus, abençoe esse momento, que seja um momento de edificação espiritual, que seja um momento de crescimento para todos nós. No nome de Cristo eu oro e peço a Tua bênção, Deus, para cada um desses Teus filhos, dessas famílias que agora nos assistem, que agora acompanham esse culto. No nome de Cristo oramos e Te louvamos. Amém. Amém. Daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quem vai estar ministrando a palavra nessa oportunidade é o presbítero Juraci. Ele estará falando com a gente nessa noite sobre o tema aprendizados durante a quarentena. Eu espero que você seja edificado por Deus com essa palavra, no nome de Cristo Jesus. Daqui a pouco nós estaremos ouvindo então esse sermão com o presbítero Juraci. Antes disso, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos cantar louvores ao Senhor. E eu convido você, junto com a sua família, a fazer de fato desse momento de louvor, um momento de adoração na sua casa e no seu lar. Louvemos a Deus juntos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos
consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Motivo sem fim pra cantar e bendizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivo sem fim pra cantar e bendizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao seu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, motivo sem fim pra cantar e bendizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao seu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Olá, irmãos, estamos mais uma vez aqui virtualmente nessa celebração
a Deus nesse culto de adoração também ao Senhor, ainda que de forma virtual, juntamente com vocês aí na sua casa e de onde quer que você esteja acompanhando a gente. Eu peço que você abra a sua Bíblia ou acompanhe aí pelo seu tablet, pelo seu celular. Nós vamos ler na Palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, apenas o versículo 28. Vamos ler para a nossa meditação hoje. A Palavra de Deus diz assim em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Hoje nós vamos, de certa forma, dar continuidade à última mensagem que eu falei com os irmãos alguns domingos atrás, porque eu quero continuar falando de aprendizado durante a pandemia. O que nós cristãos podemos aprender ou estamos aprendendo nessas últimas semanas? Como a gente entrou, como a gente estava antes de começar essa fase difícil e crítica, e principalmente como a gente vai sair dessa fase, desses tempos de pandemia. Esse texto da Palavra de Deus nos mostra que, e a Bíblia relata que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a realidade é que nesse período, eu e você tenho certeza disso, que essa situação nos coloca diante de um espelho que a gente não gosta de olhar. Por quê? Porque a gente vê em nós mesmos as fraquezas, as vulnerabilidades, medos e receios. E quando a gente está submetido a esses ventos contrários, a gente vê aquelas falhas, falsas sustentações que a gente se baseia, que a gente está afirmado, elas caírem. Nos deparamos afundando em um mar revolto, um mar difícil, um mar de tempestade, que se mostra infinitamente maior do que a gente, infinitamente maior do que nós, do que a nossa capacidade. Então, começamos a buscar apoio, começamos a buscar propostas, começamos a buscar suportes, abrigo, soluções. E logo vem a pergunta, o que a gente pode aprender com tudo isso? O que a gente, de fato, vai, no final disso, ter aprendido, ter colocado em prática essa mudança na vida da gente? Nesse momento de pandemia e de situações difíceis e de mudanças em que o mundo passa e que as pessoas enfrentam, temos alguns desafios. E um dos desafios que eu tenho procurado entender é como a teologia pode refletir essa situação na vida das pessoas, E a gente sabe que a gente vive momentos novos, tempos novos, Tempos difíceis sim, tempos tristes, mas mesmo assim são tempos novos, Essa nova realidade que a gente se manifesta hoje na vida cotidiana, ao redor do mundo, de todo mundo, na situação difícil, situação diferente, assustador, temeroso, muitas vezes para a nossa realidade, e os diversos setores da sociedade estão se adaptando. A igreja, o governo, o comércio, as empresas, as escolas, todo mundo está buscando de alguma forma se adaptar a essa nova realidade. As dinâmicas do trabalho, do ensino, dos relacionamentos, tudo tem se feito desafiador e novo, para a gente enfrentar essa situação. Então, toda essa dinâmica nova demanda também uma nova forma de enfrentar os desafios, enfrentar os problemas. E a gente vê que a gente tem em mente que como a gente pode, como cristão, dar resposta a isso, ou aprender com isso e evoluir com isso. E aí a gente começa a pensar que, será que a teologia que a gente tem
demonstrado, a forma que a gente tem mostrado Deus, a gente tem refletido Deus na nossa vida, tem resposta para isso? Porque muitas pessoas podem estar se perguntando assim, onde está Deus nesse momento? Né? O que está acontecendo? Como que realmente tem acontecido tanta coisa e como Deus tem agido nesse momento, né? E Deus, na verdade, usa cada um de nós, a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, o que a gente tem feito em relação à nossa vida, em relação à igreja, em relação à sociedade, para dar resposta a essas perguntas, né? A essa situação. Então eu vejo que a teologia, né, tem que encontrar novas respostas e novas formas de agir e de mostrar para as pessoas o significado disso tudo. E que Deus não está longe, de que, pelo contrário, Deus está mais perto delas. Através de quem? Através de cada um de nós, através da sua vida, através da minha vida, né? E essas respostas, essas dificuldades, essa resposta aos dramas, às dificuldades das pessoas que estão enfrentando, né? Causado por esses novos desafios, por essa nova situação, isolamento social, as pessoas têm que ficar em casa, né? Isoladas. Então, de onde vem essa resposta? Vem através da minha vida e através da sua vida, né? Através da nossa vida devemos dar resposta para essas pessoas, porque as pessoas têm que reconhecer que Deus não se faz longe, mas perto e dentro de cada pessoa, perto de toda pessoa que crê, dando força para continuar a caminhada e também em esperança de que, apesar das dificuldades, Ele não nos deixa desamparados, né? Então, esse acolhimento, todavia, não deve ser algo corriqueiro, algo que a gente pode, muitas vezes, simplista, tende a limitar em um auxílio financeiro, ou às vezes ir buscar e levar uma pessoa no hospital, né, ir buscar, levar na casa de lugar que possa acolhê-los, né? Muito além disso, deve ser um acolhimento em que a gente esteja disposto a ouvir, que a gente esteja disposto a compreender e que a gente esteja disposto a tentar entrar no mundo da outra pessoa. Olha só que interessante, que coisa nova, né? A gente tentar entrar no mundo da outra pessoa para, a partir daí, providenciar uma palavra que possa de fato tocá-la, possa gerar vida, possa fazer com que a pessoa seja ouvida, né? Mesmo que de maneira virtual, mesmo que de maneira que nós estamos relacionando agora, distante fisicamente, mas esse acolhimento tem que ser diferente. E aí eu vejo que essa nova forma, a teologia tem que dar uma resposta nova, né? E através de nós, porque esse movimento de trazer um novo significado à vida, de traduzir coisas através de ações diferentes, né? De criar novos termos, né? De maneira que possa trazer sentido para a sociedade pós-pandemia, que um dos maiores desafios que eu vejo para a igreja e para nós, enquanto comunidade cristã, é exatamente se adaptar a essas novas formas e dar respostas para os próximos dias que virão, né? Por que isso, né? Porque a gente tem que ter uma consciência do ser humano de que somos frágeis. A fragilidade do ser humano nunca ficou tão evidente como nesses tempos agora, né? Por quê? Eu creio que nesse pós-pandemia, depois de passar esse momento, nossa sociedade em particular e o mundo de forma geral irão emergir mais conscientes da nossa fragilidade, né? O sentido da nossa fragilidade vai ficar mais evidente para essa sociedade pós-pandemia. E eu quero de fato crer que tende a evoluir para um tipo de sociedade mais solidária, mais respeitosa e cidadã, né? Se a gente tem essa consciência da nossa fragilidade, da nossa pequenez, né? Não posso crer que a gente não vai evoluir para uma sociedade mais consciente, para uma sociedade mais justa, mais respeitosa e mais cidadã, né? Ainda que, de fato, a gente pensando, existe aí um oceano gigante
que separa aqueles que pregam o desrespeito à vida, o egoísmo, o egocentrismo exacerbado, né? Muitas vezes os negacionismos de toda ordem e autoritarismo que a gente está vendo, né? Hoje minoritários, ainda bem, daqueles que pautam a sua vida pela civilidade, que pautam a sua vida pelo respeito ao próximo, que pautam a sua vida pelo altruísmo, que pautam a sua vida pela solidariedade. E eu tenho certeza que esses momentos de fragilidade que nós estamos passando, que estão ficando evidenciados em nós, vai nos levar a isso. Eu creio que Deus vai agir na nossa vida dessa forma, né? Então vai surgir todos nós, vai surgir uma sociedade mais voltada, mais interessada pelo coletivo no lugar do pessoal, já que o outro, com a pandemia, renascerá para o eu, né? O outro, eu dependo do outro, o outro depende de mim, e nós como uma coletividade, uma sociedade melhor, né? O que a gente tem visto, meus irmãos, nos últimos anos, de fato a gente tem assistido o esfacelamento de núcleos familiares, de amizade, por conta até mesmo de questões políticas, né? A gente tem vendo que as discussões políticas, até mesmo nos jantares, no churrasco de domingo, né? Participando dos aniversários das pessoas, isso acabou por afastar grupos que outrora eram unidos, e a gente vê até mesmo entre cristãos pessoas se distanciando, pessoas discordando uma das outras, né? Então, é difícil a gente ver nesse momento que a gente não precisa mudar isso, que a gente não tem a necessidade de uma mudança realmente na nossa forma de ver, nossa forma de agir, nossa forma de ser, porque fica muito evidente que somos frágeis, que a nossa vida não é nada, a vida física, né, aqui não é nada, que de uma hora para outra tudo muda, de uma hora para outra somos insignificantes, e se a gente não aprender que somos frágeis, que precisamos mudar, precisamos ressignificar a nossa existência aqui na Terra, então eu quero crer que depois disso a gente vai conseguir evoluir para uma sociedade melhor. Então, em termos cristãos, eu queria evidenciar com os irmãos 5 atitudes, então, que o cristão tem que praticar e evidenciar nessa mudança de vida, essa mudança em que vai refletir nas outras pessoas, que vai refletir na sociedade, uma mudança verdadeira, genuína, baseada no Evangelho. Primeira atitude que todo cristão deve cultivar, né, deve preservar, nesses tempos de que as nossas atitudes devem demonstrar que somos cristãos, que precisamos ressignificar o sentido de ser cristão de verdade, né? Esse momento nos mostra isso. O cristão verdadeiro quer refletir a glória de Deus em tudo que faz. Eu tenho certeza que você também quer. Eu quero refletir a glória de Deus nas minhas atitudes, nos meus atos, naquilo que eu falo, naquilo que eu prego, naquilo na forma de eu agir, né? Mas como? Como eu posso ser diferente? Como eu posso melhorar, né? Será que estou cuidando realmente do que importa? Será que aquilo que realmente tem significado para a gente é aquilo que a gente tem dado atenção, que a gente tem se preocupado, né? Então eu gostaria nessa noite com vocês destacar 5 atitudes que precisamos ressignificar na nossa vida enquanto cristãos, né? Então é um aprendizado, né? Nesse momento que a gente deve aprofundar, refletir naquilo que a gente está fazendo. Em primeiro lugar, a fé, né? 2 Coríntios 5, 7 diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos, né? Precisamos de fé sempre. A fé é realmente a base do cristão. Crer em Jesus é uma coisa que precisamos fazer todos os dias. Todos os dias. Todo momento a gente precisa aumentar e crer realmente em Jesus Cristo. Nem sempre é fácil quando precisamos de mais fé. Podemos pedir a Ele e eles têm com a certeza de que Ele vai nos ajudar, né? A fé é a marca de quem é salvo. O cristão salvo tem fé. A pessoa realmente que é salva tem essa fé inabalável em Jesus Cristo. O mundo relativista também tem seus dogmas. As pessoas têm seus dogmas, né? Torna-se cada vez mais comum
no dia de hoje é a exclusão da fé, da tentativa de exclusão da fé cristã. Todos nós percebemos isso, né? Que as pessoas têm cada vez mais tornar a fé relativa, né? Como pressuposto básico para provar o contrário, mostrar o contrário daquilo que nós pregamos, né? O simples ato de crer hoje em dia é considerado um comportamento desumano. Olha só, tendo-se a impressão de que a fé levaria o indivíduo a uma espécie de alienação dos seus direitos, posto que a pessoa se perde em orações e rituais sem sentido. Muitas pessoas têm falado isso, né? Têm tentado mostrar que a fé não faz sentido. O homem, portanto, deveria ser privado da fé, ou ao menos esclarecido sobre os males que delas advêm, sobretudo daquelas religiões que pregam a crença num Deus único e pessoal, né? Eles tentam, de toda maneira, tirar a atenção das pessoas, ou fazer com que as pessoas desacreditem nesse Deus único e pessoal. A tentativa de eliminar a fé das pessoas foi um constante nos últimos séculos, né? Várias tentativas, vários meios foram utilizados e são utilizados para tentar tirar a fé das pessoas, né? Meus irmãos, por que eu estou falando isso, que a gente deve cultivar a fé? Porque quando não se crê em Deus, acaba crendo-se em tudo, né? Qualquer coisa a pessoa crê, a pessoa é levada com facilidade a desacreditar da sua fé cristã, né? Então vamos cultivar a fé, porque a gente vive pela fé e não pelo que vemos, não pelo que tem acontecido, não pelo que vai acontecer. A gente vive pela fé em Jesus Cristo e em Deus. Uma outra atitude cristã que a gente deve cultivar nesse tempo de pandemia, para que lá na frente isso sobressaia, que a gente possa mostrar que realmente aprendemos e vamos colocar isso em prática, é o perdão. Eu queria falar disso, sobre esse tema que é muito importante. O mundo está cheio de ressentimento. Ressentimento para todos os lados. Ressentimento na igreja, ressentimento político, ressentimento familiar. É o que mais tem. O mundo está ressentido. O mundo está de uma forma realmente triste da gente ver a situação do mundo em termos de ressentimento, né? Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra uma outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. Perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil, mas é essencial, né? Por que eu estou falando isso? Quando perdoamos, mostramos o amor de Deus que perdoa os nossos pecados. Perdoar não significa ignorar o pecado, né? Não é isso. Quando Deus perdoa, Ele não ignora o pecado, mas Ele está olhando para você com amor. Perdoar, na verdade, para nós significa não guardar rancor. Todos precisamos de perdão, mas quando estamos prontos a perdoar? Quem está pronto a perdoar? Estamos prontos a perdoar a todo instante, a todo momento, né? Então, pessoas que não perdoam são rancorosas. E não é saudável, porque, em primeiro lugar, o rancor é caracterizado por um ato altamente nocivo ao ser humano, à pessoa, a cronicidade. Isso torna-se cada vez mais crônico. A pessoa, quando não perdoa, ela vai acumulando ressentimento, acumulando rancor, né? E são estados angustiantes realmente que a pessoa tende a passar na vida, que se prolongam no tempo. E isso acaba atrapalhando vários aspectos, vários ângulos da vida, né? Então o humor muda, perde-se a confiança, né? E hoje, daqui para frente, o maior ativo que você pode ter, o maior bem que você pode ter é a confiança, né? A confiança que você tem nos outros, a confiança que os outros têm em você, né? Diz que a confiança é construída a gotículas, mas para se perder, você se perde a confiança em baldes. Um simples ato, uma simples palavra, às vezes algo que você fala contra alguém, contra uma pessoa, contra situações, pode abalar a confiança que as pessoas têm em você. Então, quando você não perdoa, você deixa isso também abalado, né? Então, a forma que nós lidamos com as pessoas muda, com nossos familiares muda, com nossos irmãos muda, né? Então, o rancor
é como uma ferrugem num ferro, num material, em que ela se espalha e acaba enfraquecendo toda a estrutura e no final perdendo ali tudo, a identidade, a cor, a beleza de uma peça, né, quando está totalmente enferrujada. E assim o rancor vai mudando a vida das pessoas. E pessoas rancorosas apresentam características ruins, né? Essa incapacidade de perdoar, e a gente sabe que perdoar não é fácil, é difícil, né? Todos nós sabemos disso. No entanto, devemos saber que o perdão é, antes de tudo, um passo que nos permite encerrar uma etapa, né? Encerrar aquilo, deixar aquilo para trás, deixar realmente a mágoa, o rancor. Isso libera a nossa alma, libera o nosso coração para estarmos mais aptos e mais com vontade de servir a Deus e também ao próximo, né? Então, não é fácil conviver, irmãos, não é fácil dialogar, não é fácil estar junto com pessoas rancorosas, né? E eu fiquei pensando nesses dias, o que eu vou deixar de fazer, né? Coisas que eu devo deixar de fazer, aprender durante a pandemia e deixar de fazer quando ela passar. Uma das coisas que tenho pensado é exatamente não conviver com pessoas rancorosas, não conviver com pessoas para baixo, não conviver com pessoas que não tenham muita vontade de fazer a coisa certa, né? Com pessoas que realmente são amarguradas e que estão constantemente negativas, né? Então essas pessoas não são boas companhias. Então a gente tem que aprender que a gente tem que deixar tudo isso de lado para que possamos também influenciar o nosso irmão, influenciar o nosso próximo. Uma outra característica aqui, atitude do cristão durante que a gente deve incentivar, que a gente deve aumentar durante essa pandemia, já temos falado muito sobre isso, é sobre a esperança, né? Segundo Coríntios 3:2 diz, porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Temos a esperança que está em Jesus Cristo, está em Deus, né? Esperança traz confiança, né? Deus está no controle de tudo e traz o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que segundo o seu propósito. A esperança muda a nossa forma de pensar, de agir, a nossa forma de falar, né? Então, a nossa postura de esperança nos traz um ânimo, nos traz um ânimo motivacional, né? A gente fica mais otimista, a gente fica mais estimulado à positividade, nos traz ânimo para direcionar os esforços para alcançar aqueles objetivos que a gente tanto busca, né? Então, indivíduos com alto nível de esperança e otimismo alimentam as suas expectativas positivas sobre os assuntos da vida, né? Então, durante a pandemia é um momento melancólico, um momento de depressão, né? Quando a gente se torna otimista, a gente se torna esperançoso, a gente fica otimista e essas coisas ajudam a gente a passar esses momentos difíceis, né? Então, pessoas esperançosas são menos propensas à ansiedade e à depressão, né? Então, quando a gente tem essa esperança viva em Jesus Cristo, que Ele vai agir, que Ele não está longe, que Ele está do nosso lado, que Ele vai nos atender, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos socorrer, que Ele vai nos dar o amparo no momento que a gente precisar, nos torna a gente esperançosos e a gente também se livra dessas questões de ansiedade e depressão, né? Aqueles estudantes positivos, estudantes que são mais animados, que são mais alegres, que levam a vida com mais esportividade, eles têm até melhor desempenho na escola, né? Até na escola a esperança ajuda, né? E a esperança em Cristo Jesus nos ajuda em todos os sentidos, né? Uma pessoa esperançosa acredita que coisas boas aguardam no futuro, né? O futuro está aí, muitas vezes a gente pensa que é incerto, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente, quando tem uma esperança em Cristo Jesus, quando a gente espera nele, confia nele, põe as nossas dificuldades, os nossos dilemas na mão dele, a gente fica esperançoso e a gente aguarda um futuro melhor, né? Por isso essa pessoa prefere focar no alcance daquilo que é importante para ela, né? Que é importante para a gente, o que a gente tem como objetivo de vida, e não nos obstáculos, né? E não nas dificuldades, não nos problemas. Vamos focar nessa esperança que Deus nos dá, nessa certeza de que dias melhores, de que coisas melhores virão para todos nós. Uma outra atitude que eu quero destacar aqui com os irmãos é sobre a bondade. Bondade.
1 Tessalonicenses 5,15 diz: tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. A maldade, irmãos, fere e destrói. Deus odeia a maldade e fica muito triste quando machucamos uns aos outros. Mas quando tratamos uns aos outros com amor e sem malícia, refletimos o amor de Deus. As pessoas boas têm um senso de direito, de justiça, um senso de equidade muito especial, né? Suas palavras são sempre encorajadoras, são sempre motivadoras, suas decisões são verdadeiras, nos trazem lição de vida e elas vão além das obrigações morais, estão sempre prontas a ajudar e fazem a coisa certa mesmo que ninguém esteja olhando, né? Às vezes quando a gente tem alguém observando a gente procura fazer tudo certinho, tudo bonitinho, mas quando a gente está sozinho, a gente às vezes comete alguns deslizes. Então a pessoa que é boa, né, ela faz sempre o bom, sempre coisa boa, sempre coisa certa, independente da situação, independente do lugar, né? 8 virtudes evidenciam uma pessoa boa e eu quero me ater um pouco mais nesse tema, né? A bondade em si, claro, começando com isso que é mais óbvio, que a bondade só pode ser evidenciada por uma pessoa boa, né? Aquilo que eu já falei, quando nós estamos fazendo a coisa certa, em vez de dar mais fácil, né? A coisa certa, embora seja mais dificultosa, embora seja mais difícil, mas tem que ser feita, né? Significa ter a disposição para fazer o bem às coisas e aos outros, né? Isso que é uma virtude. A ética, irmão, o que falar de ética, né? A ética é o caráter. A ética é igual a caráter. A ética são um conjunto de preferências que pessoas escolhem como modo de viver. Ter um conjunto de princípios morais, especialmente aqueles que são relacionados a um determinado grupo, né? A um grupo, a igreja, por exemplo, a um campo, a uma forma de conduta, definirá uma pessoa como ética. Então, a forma que vocês, o conjunto de atitude, o conjunto de preferências que você escolhe na sua vida como modo de viver, ela vai dizer se você é uma pessoa ética ou não, né? Devemos ter regras e comportamentos baseados em ideias do que é bom e do que é ruim, né? A gente sabe, a Bíblia está aí, a Bíblia é o nosso conjunto, é o nosso modelo de ética, né? Tem lá o Sermão do Monte, que é conhecido como o conjunto das éticas cristãs, né? Então, a gente tem que ser ético, a gente tem que ter como diferenciar essas ideias do que é bom e do que é ruim. Uma outra coisa aqui, virtude da pessoa que é da bondade é a equidade, ser justo e justificável, né? A equidade remete à justiça, remete a reconhecer os direitos de cada um, utilizando uma equivalência que nos torna exatamente iguais. Reconhecer que você não está acima da lei e do seu próximo diz muito sobre a sua pessoa, diz muito sobre a nossa pessoa. A gente reconhecer os nossos limites, até quando vai o nosso direito, começa o direito do outro, né? Outra virtude é a moralidade, que é até visto como um sinônimo de ética. Moralidade é até visto como sinônimo de ética, mas tem um significado diferente. A moralidade é um sistema de valores, um todo das condutas, né, que uma pessoa boa deve possuir. O certo e errado é justificado aí por processos morais que a sociedade atual possui. E a gente vê que a moralidade é uma coisa que tem sido negligenciada muitas vezes pela nossa sociedade e muitas vezes pela sociedade cristã também, né? Uma outra virtude é a integridade. A honestidade sempre vence. Você pode levar um dia, levar um ano, pode levar até mesmo uma década, mas você vai entender depois que você fez a coisa certa, e isso que é importante, né?
a verdade, a coisa certa, deve ser falada, mesmo que ainda que a voz da gente trema, mesmo que a gente fique com receio de falar, né? Mas a integridade é uma coisa importante a ser cultivada por nós cristãos, né? E por último, a decência. Trata-se de uma regra de ouro, né? Ser decente, tratar os outros como você gostaria de ser tratado, na mesma situação. Parece que há realmente aí uma decadência das pessoas na decência, né? Se a gente for olhar que a decência se baseia em reconhecer a humanidade dos outros, né? Ela reconhece como todos nós podemos colocar em situações difíceis e precisamos de ajuda e compaixão às vezes, né? Nós somos falhos, temos problemas a enfrentar e temos dificuldade muitas vezes em resolver os nossos problemas, e às vezes queremos que os outros se comportem com a gente diferente daquilo como a gente se comporta com eles. Isso não é decente, né? Então a gente precisa tratar os outros como a gente gostaria que os outros nos tratassem, né? E por último, irmãos, dessas características ou dessas lições que eu imagino que a gente deve cultivar e aprender nesses momentos, é a generosidade, exercitar a compaixão, exercitar a bondade. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 22, versículo 9. A generosidade é o fruto do amor de Deus em nossos corações. Quem ama quer ajudar o próximo. Quem ama quer ajudar o próximo, né? Não podemos ser insensíveis à necessidade dos outros, né? Um gesto de generosidade pode fazer uma grande diferença na vida de alguém, muita diferença. Pode ser um momento decisivo na vida de alguém, né? Generosidade é o maior sentimento que existe, porque nele mora a gratidão, o amor, o respeito, a alegria e a esperança. É compartilhar o que você tem, na certeza de que nada lhe faltará. Tenho certeza de que quando a gente compartilha aquilo que a gente tem, Deus multiplica e nada vai faltar, né? Ser generoso é estar conectado com a nossa alma, com a alma do nosso semelhante. Ser gentil, né? Toda pessoa generosa é gentil, mas nem toda pessoa gentil é generosa, né? Porque às vezes você age pelo momento, por um interesse, né? Então a generosidade anda de fato de mão dadas com a gentileza, e a palavra de tudo isso é doação. A gente tem que se doar a outra pessoa, né? Muita gente não compreende essas palavras com profundidade. A maioria pensa que em generosidade e doação com relação ao dinheiro, à roupa, a utensílios, né? Mas o presente maior que você pode dar, que você pode ser generoso com uma pessoa, é doar o seu tempo. Porque dando o seu tempo, você estará dando uma parte da sua vida que nunca mais vai voltar, né? Você está dedicando uma parte da sua vida ao outro, a outra pessoa, né? Então a gente doa aquilo que tem, e o outro recebe aquilo que não tem. O outro recebe o que não tem, né? Se a gente percebe que alguém está carente de atenção e afeto, doa atenção e afeto. Se a gente percebe que alguém está com fome, que precisa se alimentar, o que a gente vai doar? A gente vai doar um prato de comida. Se percebe que alguém está doente, com febre, passando mal, com alguma doença, a gente pode doar a ela o remédio, como também pode levá-la ao hospital, que a gente pode encaminhar ao médico uma consulta, né? E também tem alguém que quer somente desabafar. A gente doa nossos ouvidos atentos para ajudar aquela pessoa. O mundo está carente de pessoas assim, de pessoas sensíveis, que têm essa sensibilidade para serem verdadeiramente generosas, né? E assim que eu vejo e que eu penso que a generosidade é muito maior, né? Além de mais ampla do que dinheiro ou coisas. É a gente se doar ao outro, a gente ouvir, colocar um pouco à disposição de ouvir as pessoas, de compartilhar com elas os sentimentos, de compartilhar com ela a palavra de Deus, de compartilhar momentos realmente em que façam diferença na vida delas. Então, nessa mensagem de hoje, eu quero
entender que se a gente exercitar essas coisas na nossa vida, né, a generosidade, a bondade, né, a gente reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer o tanto a gente é frágil, fraco e que a gente depende de Deus, e a gente vai sair de fato depois dessa situação, desse período, e chegar a pessoas bem melhores, pessoas que realmente vão ressignificar o verdadeiro sentido de ser cristão, né? Porque a gente vai enfrentar um desafio, a gente vai viver alguns momentos ainda longe das pessoas, longe dos outros, e a gente precisa pôr isso em prática, ainda que de forma virtual, ainda que de forma de uma ligação, de falar com a pessoa, de falar do Evangelho para as nossas famílias, que agora a gente se encontra muito mais, né? Para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para o pessoal do nosso trabalho, né? Então, o mundo está carente, irmãos, cada vez mais carente, e nesse momento de fragilidade, é um momento que a gente tem que exercitar a nossa fé, a nossa generosidade, a nossa bondade. A gente tem que exercitar realmente esse lado de ser cristão. E eu queria terminar essa mensagem lendo um poema que, na verdade, muitos atribuem a uma escritora de muitos anos atrás, mas, na verdade, foi escrito recentemente por Catherine O'Meara, né, uma advogada criminalista que vive nos Estados Unidos, em Michigan, e que ela costuma escrever reflexões sobre a vida no seu blog lá chamado The Daily Round. Então ela escreveu isso aqui, ela escreveu em inglês, mas o pessoal foi traduzido para o português, e colocaram o título de A Cura. A Cura. O poema é assim: e as pessoas ficaram em casa e leram livros, e ouviram música, e descansaram, e fizeram exercícios, e fizeram arte, e jogaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam. E ouviram mais fundo. Alguém meditou, alguém orava, alguém dançava, alguém conheceu a sua própria sombra, e as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas curaram. E na ausência de gente que vivia de maneiras ignorantes, perigosos, sem sentido e sem coração, a terra começou a curar. E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram, eles ficaram tristes pelos mortos e fizeram novas escolhas e sonharam com novas visões e criaram novas maneiras de viver e curaram completamente a terra, assim como eles estavam curados. Bonito, né? Possamos sair, meus irmãos, ao final desse período de pandemia, pessoas melhores, cristãos que realmente darão novo sentido a esse termo cristão. Pessoas boas, pessoas que realmente se preocupam com o próximo, pessoas que reconhecem que são frágeis, que são insignificantes diante de uma situação dessa, mas que Deus é maior e que a gente acredita nele, que a gente confia nele e que ele tem certeza que vamos fazer a diferença num mundo tão difícil. Que Deus nos abençoe. Amém. Jesus Cristo mudou
Amém, graças a Deus por tudo que nós já vivenciamos até esse momento do nosso culto, por todos os louvores, pela palavra de Deus. Agora nós vamos para mais um momento que é muito especial e importante na nossa celebração, que é o momento de oferta, que é o momento da generosidade. É o momento em que a gente separa para entregar a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, e mesmo à distância nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão da nossa comunidade que tem sido fiel a Deus e que generosamente tem contribuído de alguma maneira com a igreja, com a manutenção da obra. Nós louvamos a Deus por sua vida. Nesse momento nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor para a sua vida, para o seu sustento, para a sua casa e para esse momento em que nós participaremos agora também de generosidade. Ore junto comigo no nome de Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, nós te agradecemos, meu Deus, por esse tempo que o Senhor nos proporcionou de estarmos juntos adorando o teu nome e ainda fazendo parte desse momento de adoração ao Senhor, de exaltação ao Senhor, nós vamos participar desse momento de oferta, desse momento de entrega de dízimo. E mesmo à distância, o Senhor tem abençoado os teus filhos, meu Pai, e os teus filhos generosamente têm contribuído com a tua igreja, com a tua causa. Eu oro para que o Senhor continue abençoando, Senhor Jesus, a cada um dos teus filhos, Deus, sustentando, meu Pai, aqueles que estão com a mente cheia de incertezas nesse período que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo todo, Senhor. Que o Senhor possa dar confiança de que Tu és um Deus que está sustentando, cuidando, no nome de Cristo, Pai. Abençoa a cada um desses Teus filhos e filhas e que esse momento de fato seja um momento de adoração, de engrandecimento, de louvor ao Teu nome, por meio da entrega dos dízimos e das ofertas. No nome de Cristo nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Glórias a Deus pela sua vida, glórias a Deus por todos aqueles que participam desse momento. Nós queremos agradecer ainda, antes de nós terminarmos essa celebração, a todos aqueles que participaram do projeto Promessa Solidária. Promessa Solidária, nós temos falado desse projeto já, que é um projeto da nossa denominação para toda a cidade de São Paulo, e muitos irmãos têm participado do projeto Promessa Solidária e nós louvamos a Deus pela sua vida, porque esse seu gesto de ofertar e de contribuir com esse projeto vai ser importante para que outras pessoas sejam abençoadas por meio dessa sua ação de solidariedade. Que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa dar uma semana abençoada para todos nós, que a gente tenha uma semana de fato sob os cuidados do nosso Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e que Ele continue guardando a sua vida e a sua família.